também não ficar muito tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre hardware e sistemas embarcados. Primeiramente, acho que é bom a gente se apresentar, né? Eu sou Vinícius, eu estou aqui no núcleo do MTST, acho que mais ou menos um ano e um pouquinho. Sou formado em computação, fiz mestrado também em computação, mas aí no caso mais na área de IA, de inteligência artificial e mais nessa área. Trabalho hoje mais na área de back-end, com Python e banco de dados, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de hardware e de sistemas embarcados. O Felipe quer se apresentar também antes? Claro. Eu sou Felipe, eu sou formado em Física, mas trabalhei muito tempo com programação, principalmente programação web. Aí hoje eu trabalho no Laboratório de Física da universidade aqui no Cariri, e foi aí que eu comecei a mexer com esse negócio de embarcados. Aí a gente está fazendo uns trabalhos até legais por lá. É isso. Show. A gente vai começar falando de hardware no geral, e aí mais para o final a gente vai focar em sistemas embarcados, né? Então vamos lá. Então, como a gente viu na aula passada, a gente viu que tem o sistema computacional, né, que foi desenvolvido lá por Turing e tudo mais. E aí ele pode ser dividido, pode ser composto por duas áreas, né, que é a parte hardware, que é como se fosse a parte física, né, que a gente pode tocar e tudo mais, e a parte de software, que seria a lógica, né, do programa. E outra coisa também é que esses sistemas computacionais, eles podem ser classificados de várias formas, né? Então, ele pode ser classificado, sei lá, pelo conjunto de instruções, pela arquitetura que ele é desenvolvido e pelo propósito dele, né? Então, como a gente viu na aula passada, tem os sistemas computacionais de propósito geral, que a ideia dele é ter um único sistema e esse sistema vai desenvolver ou vai resolver problemas diversos, né? E tem os sistemas computacionais de propósito específico, que seria basicamente um chipzinho, um único chip que é feito para determinada coisa, né? Então, o de propósito geral, o software, o hardware de propósito geral, ele tem mais ou menos essa estrutura, né? Então ele vai ter hardware de entrada, né? Então, nesse caso de propósito geral, pode ser teclado, scanner, webcam, então tudo que passa a entrada para o computador, né? E aí depois disso tem a CPU, que é onde vai fazer todos os processamentos. E aí essa CPU ela vai entrar em contato com memória RAM, com memória ROM, que é a BIOS, com a parte de armazenamento, né, que pode ser HD, DVD, CD. E depois disso ele vai gerar esse dado para uma saída, né? Depois dele fazer esse cálculo e tudo mais. E aí essa saída pode ser no monitor, impressora, caixa de som, LED e por aí vai, né? Qualquer forma que a gente tenha esse resultado que foi calculado. Então, aqui de lado a gente tem um exemplo de uma placa-mãe, né, que teria todos esses componentes, e a gente vai detalhar cada um deles para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Então, os dispositivos de entrada, a finalidade, como eu já falei ainda há pouco, é passar os dados para o sistema, né? Então, a gente pode passar os dados da forma que a gente está passando agora, por microfone, por webcam, pelo mouse e o teclado, né? Passar instruções para o computador. E aí, o dispositivo de entrada tem essa função. Os dispositivos de saída já é para exibir o que foi calculado no sistema, né? Então, os tipos de saída que pode acontecer é sair textos, números, gráficos, sons, e aí para cada um desses vai ter que ter um dispositivo específico que ele vai reconhecer essa saída, né? E vai tratar para a gente conseguir visualizar.
E além deles, tem os dispositivos que podem funcionar tanto de entrada como de saída. Assim, vocês teriam alguma ideia do que poderia ser? Porque a gente viu de entrada e viu de saída, né? Vocês teriam alguma ideia do que poderia funcionar os dois ou não? Pode botar aí no chat ou falar, abrir o microfone. Uma tela touch tem dois, né? Exatamente. Então, assim, exemplo de dispositivo tanto de entrada como de saída, tem a tela touch, né? Porque a gente tá passando a entrada, que é o toque, né, da gente, e ele retorna a saída, que é algum resultado, sei lá, o clique que a gente fez e abriu algum aplicativo ou algo do tipo. Aí tem também, por exemplo, os CDs e DVDs que eram regraváveis, né? Então ele pode servir tanto de dispositivo de entrada, quando ele vai ler os dados que está naquele CD ou DVD, quanto de saída, quando ele vai tentar gravar alguma coisa naquele dispositivo, né? E a mesma coisa para o pendrive. O pendrive funciona da mesma forma, porque a gente tanto vai ler um pendrive, como vai gravar alguma coisa num pendrive, né? E aí tem o processador, que o processador é como se fosse o cérebro do computador, né? Ele que vai fazer todo o processamento, todo o gerenciamento, o coração do sistema de propósito geral seria o processador, né? Também conhecido como CPU, que é a unidade central de processamento. E aí ele que vai fazer todos os cálculos, toda a tomada de decisão, é todo o processador que faz. Então, dentro do processador, eles vão ter três componentes principais, que são os registradores, a ULA e a UC. Os registradores é onde ele vai armazenar um pouquinho dos cálculos que ele está fazendo. Então, vai chegar uma instrução para ele está fazendo aquele cálculo, ele precisa armazenar aquele cálculo para depois usar de novo. Então, para isso, ele usa os registradores, porque aí ele vai ter um acesso mais rápido, sabe? A ULA, que é a unidade lógica e aritmética, ela vai ser responsável só para fazer essas contas. Então, vai chegar uma instrução, ela vai fazer essas contas na ULA, né? E se precisar, salva no registrador e depois volta para lá. E a unidade de controle, que é a UC, é ela que vai fazer esse gerenciamento, né? Então, chega uma instrução para o processador, e aí, sei lá, ele vai colocar numa fila para passar para a unidade lógica, e aí, se precisar, vai mandar para o registrador e depois vai voltar e processar aquele dado. Então, essa unidade de controle que vai fazer esse gerenciamento do que tem que ser processado, qual a ordem que tem que ser processada e como devolver isso para o sistema. No caso das memórias, agora falando, elas são unidade de armazenamento, né? Então, parecida com registradores, e elas podem ser divididas entre voláteis e não voláteis. Então, o que é isso? As memórias voláteis são memórias que, quando desliga, tira a energia dela, ela perde tudo que estava salvo, né? E as não voláteis é quando desliga e volta, ela tá lá salvo os dados que a gente tinha inserido nela. E todas as memórias elas vão ter alocações fixas, né? Como se fossem endereços. Então, quando a gente manda gravar alguma coisa numa memória ou algo do tipo, ele tem um endereço fixo e o sistema ele vai saber que aquela informação foi gravada naquele pedaço de endereço daquela memória específica. E aqui de lado a gente tem um gráfico da hierarquia, né? Então, quanto mais no topo dessa pirâmide, mais rápido vai ser o processamento, né? A leitura e escrita dessa memória, mas em compensação, por ela ser mais rápido, o custo dela é muito mais alto, né? De criar esse tipo de memória. E, consequentemente, ela vai ter baixa capacidade, né? Porque não dá para criar tanta memória com tanta velocidade assim com muito espaço, né? Então aqui no topo a gente vê os registradores, que são as memórias que ficam dentro do processador.
Tem a memória cache também, que é uma memória específica para os processadores que ele usa. A memória principal, que é a memória RAM, né, do computador, e memória secundária, que pode ser disco, CD-ROM, os HDs e tudo mais. Aí, a memória RAM, que é a memória principal, né, ela é memória de acesso aleatório, ela é uma memória volátil. Então, tudo que é salvo lá, quando desliga o computador, a gente vai perder essas informações. Uma outra coisa é que essa memória ela vai servir para guardar informações enquanto os programas estão rodando, né? Então, por exemplo, a gente abre aqui um Chrome da vida para fazer uma apresentação que a gente está fazendo agora. Então, a gente vai guardar as informações do que está rolando aqui desse programa nessa memória RAM. Se precisar fazer algum cálculo, alguma coisa, ele vai pegar, mandar para o processador, devolver essa informação e guardar na memória RAM. Então, essa memória ela vai ficar sempre guardando o que o sistema está rodando na hora, né? Tem a memória ROM também, que no caso essa é a memória de só leitura, né? A gente não consegue escrever nada nela. Ela já vem com programa, já vem com informações gravadas nela desde a fábrica. E aí um exemplo dessa memória é a BIOS, né? Então a gente tem a placa-mãe, e aí para ela poder funcionar, ela precisa de um mínimo de instruções, né? De tipo, quando eu clicar aqui no botão para ligar, ele vai acionar, sei lá, o processador, vai acionar o cooler, vai ligar a memória para depois chamar o sistema operacional. Então, para ter essa lógica do que ele tem que fazer, precisa de um programinha específico, e aí não precisa a gente estar regravando ele ou mudando as instruções que estão nele. Então, por isso que é uma memória só de leitura, né? E tem os armazenamentos secundários, né? Que são os armazenamentos que a gente vai guardar dados em massa. Então, todos aqueles arquivos que a gente tem, que são gigantes e tudo mais, a gente vai guardar nesse tipo de armazenamento. E aí, como são armazenamentos que a gente precisa depois que, sei lá, desliga o sistema e volta, ele tem que estar lá, então são armazenamentos não voláteis. E como a gente mostrou mais cedo, nos outros slides, a questão lá do gráfico, né? Por ele ter um armazenamento maior, então a leitura e escrita dele vai ser mais lenta, né? E os exemplos deles é os HDs e os SSDs. Então, os HDs, também conhecido como disco rígido, ele tem um funcionamento parecido com o vinil, sabe? Então, vão ser realmente discos, como a gente pode ver aqui de lado, e eles vão estar girando em alta rotação, em, sei lá, 5.400 rotações por minuto, 7.200 rotações por minuto, e vai ter uma agulha que vai ficar lendo esse disco. Então, por exemplo, eu preciso pegar um arquivo que está em determinado local desse HD, desse disco X aqui. Então, ele vai com a agulha, vai ler aquela informação e vai retornar para mandar, sei lá, para o processador, para a memória ou algo do tipo. Então, por ter esse movimento meu físico, né, de fazer leitura e escrita no disco, ele torna um pouco mais lento, né? E aí, com a evolução, surgiram os SSDs, que aí ele vai funcionar bem parecido com as memórias que tem nos pendrives. Então, a gente não vai precisar mais fazer leitura do disco e tudo mais, o disco ficar girando. Mas aí, por ser uma tecnologia mais recente também e demandar mais tecnologia, é uma tecnologia mais cara, né? E aí tem esse custo-benefício, né? Porque ele é mais rápido de acesso, ele tem um baixo consumo de energia, mas aí o preço dele é maior quando comparado com os HDs normais. Aí também tem as placas de extensão, porque a gente tem o hardware de propósito geral, mas às vezes a gente precisa de algo específico para cada trabalho, para cada finalidade, né?
Então, por exemplo, a gente vai precisar de uma placa de áudio dedicada para fazer alguma coisa que vai precisar de algum áudio diferente. Então, são placas que a gente vai acoplar junto da memória da placa-mãe, e aí ele vai agregar o funcionamento, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma placa de áudio com vários canais de áudio, uma placa com várias USBs, então a placa-mãe normalmente vem já com as USBs soldadas, né? Mas caso precise de mais, sei lá, para armazenar mais disco ou algo do tipo, a gente pluga mais USB. Tem a placa de rede aqui, por exemplo, e talvez a placa de extensão mais famosa são as placas de vídeo, né? Que as placas de vídeo elas vão ser responsáveis por fazer cálculos para gráficos, né? Normalmente usada para jogo, e elas próprias elas vão ter um processador e memória específico. Então, quando tem uma placa de vídeo e aí ele vê, precisa fazer um processamento gráfico aqui, ele não vai mais mandar para o processador essa informação. Essa instrução, ele vai mandar para a placa de vídeo, aí a placa de vídeo vai fazer todo esse processamento e aí devolve para o processador para ele fazer esse gerenciamento, né? E aí, por conta dele ter um processador específico, uma memória específica, ele tem um alto nível de processamento. E aí, por conta disso, eles começaram a usar esse processador, né, por ser mais rápido, no uso de mineração de criptomoedas para gerar, né, as criptomoedas, os bitcoins da vida. E com isso, o uso a disponibilidade, né, das placas de vídeo começaram a cair bastante, porque muita gente começou a procurar, e meio que foi limitado, né? E junto com todos esses hardwares aqui, eles estão na placa-mãe, né? Então, por ser um hardware de propósito geral, a gente vai precisar de algo que controle essas informações, né? Então, por exemplo, eu estava falando que chegou um programa e um programa vai pedir uma instrução para mandar pro processador e o processador devolver. Então, como é que vai fazer esse gerenciamento? Quem faz esse gerenciamento é o sistema operacional, né? Então, ele vai funcionar mais ou menos como uma abstração da máquina. Então, não vou mais precisar passar eu direto instruções para salvar algo na memória ou passar algo para o processador. Quem vai fazer isso vai ser o sistema operacional. Então, eu digo, sistema operacional, toma essas informações e aí me deu algo de retorno. Então, ele que vai fazer todo esse gerenciamento. Ele que vai fazer todo o controle de acesso do hardware, né? Então, aqui do lado tem uma imagenzinha, né, do usuário, que seria a gente, e aí a gente vai usar o software vai passar essas informações para o sistema operacional, e o sistema operacional que vai se comunicar com o hardware. Então, a gente não vai precisar mais estar se comunicando direto com o hardware, né? E os sistemas embarcados, agora entrando um pouquinho nos sistemas embarcados, eles vão funcionar bem parecido com os sistemas de propósito específicos, né, que são os sistemas embarcados. Eles vão funcionar bem parecido com os sistemas de propósito geral, só que a diferença, assim, falando bem por cima, é que os dados de entrada e de saída vão ser um pouco diferentes, né? Então, quando a gente viu aquele outra figura mais anterior, a gente viu que os dados de entrada ia ser mouse, teclado e tudo mais. E aqui nesse caso são sensores. Então, eles vão utilizar sensores para servir como dado de entrada e o dado de saída vai ser atuadores, né? Então, com base em algo que a gente passou para ele, ele vai fazer alguma resposta. Então, sei lá, vai bipar alguma coisa, ou vai mexer algum motor, ou algo do tipo. Quer continuar daí, Felipe? Bora lá. Sim, pessoal, aí, como eu estava dizendo, né, o sistema embarcado, e ele funciona bem parecido com o
sistema de propósito geral. Só que a diferença aqui é que ele não vai ter mais o propósito geral, né? Ele vai fazer uma coisa bem específica. Em vez de ter aquela quantidade enorme de componentes que o Vinícius estava falando, aqui a gente vai trabalhar com o mínimo possível, certo? No geral mesmo, o funcionamento ainda continua o mesmo, né, do computador, que é tem um dispositivo de entrada, aí processa alguma coisa e tem a saída. O exemplo aqui são essas plaquinhas que estão aí do lado. Isso aqui funciona com um microcontrolador, que é esse chip maiorzinho que vocês estão vendo aí na figura, certo? E aí ele é praticamente um computador todo ali. Praticamente todas aquelas informações que o Vinícius disse que tem componentes separados, vai ficar tudo aí dentro. Vai ficar a memória, vai ficar a parte que controla os cálculos e tudo mais, entendeu? Aí pode ir passando, Vinícius. Pronto. Aí é o seguinte, esses aí são exemplos de microcontroladores, né? Que vai ser o coração lá do sistema embarcado. A gente pode ter sistema embarcado também com microprocessadores, assim como teria um computador normal desse que a gente usa. Só que não são os mais usados, porque é só quando tem uma tarefa muito específica que requer muito cálculo mesmo, sabe? Porque esse microcontrolador, como ele está fazendo tudo, né? E ele é pequeno, aí não tem como ele ser pequeno e ser rápido também, ser eficiente como um microprocessador. E aí são várias formas aqui, tem vários formatos de microcontrolador, são tamanhos diferentes. Aí você vai ter um que é mais utilizado para armazenar mais informações, ele vai ter mais memória, tem outros que tem menos memória, mas é um pouco mais rápido. Tem um que consegue captar as informações de mais sensores, uns 10 sensores, outros só consegue captar de 2 sensores, outros conseguem captar de 20, e os atuadores da mesma forma. Essa forma de interagir com o meio ambiente, né, tanto para receber os sinais como para enviar os sinais, vai depender da quantidade de entradas e saídas, que são essas perninhas que a gente vê no chip. Cada perninha dessa aí é por onde entra o sinal ou por onde sai o sinal, entendeu? Pode ir passando. Certo. Aí a gente tem um exemplo de como seria uma plaquinha, né, com um microcontrolador. Você vê que ela está bem peladinha, né? Diferente daquele exemplo lá que o Vinícius mostrou, que é do computador, que é cheio de componente. Aqui ele basicamente vai ter só o microcontrolador e um sensor ou um atuador, uma coisinha ou outra que ele vai precisar para aquela tarefa específica, entendeu? Muito pequeno, e eu tô querendo que ele seja pequeno, que ele seja barato para conseguir fazer as minhas coisas de uma maneira que seja rentável, né? Como eu vou economizar tudo que eu puder para colocar nele, aí eu não vou poder mais usar um sistema operacional, por exemplo, porque para executar o sistema operacional vai requerer mais memória, uma série de coisas, né? Aí eu não vou ter o sistema operacional. E para fazer o acesso, para fazer a entrada dos dados, né, com os sensores, ou depois botar para fora com os atuadores, eu vou atuar direto com o hardware. Diferente do sistema de propósito geral, como você tem o teclado, tem câmera para entrar com os dados e tudo mais, tem uma telinha touch e tudo mais. Aqui não, aqui você vai captar só os sinais elétricos, certo? Ele geralmente trabalha esses sistemas microcontrolados, ele geralmente trabalha com 5 volts, que é a temperatura, não, como é a tensão normal que se trabalha dentro de um computador também. Aí vai ter uns que trabalham com 5 volts, outros que estão trabalhando com 3,3 volts, e outros que... hoje em dia tem gente trabalhando tem muitos que trabalham com 1,8 volts só, e o pessoal já está baixando. E a ideia é que quando você baixa mais a tensão, é menos energia que você usa. Então, o que acontece? No caso de um sistema que trabalha com 1,8 volts, né, ou 1,2, você coloca só uma pilha para
como é que diz, para utilizar, deixar ele funcionando. Paralelo a isso, também como ele diminui a corrente que vai ser consumida, aí a pilha dura muito mais, tem uma durabilidade bem maior. Aí é como eu estou explicando, né? Você vai ter mais poder na máquina lá, porque aí você vai acessar direto o hardware, saber o que é que vem de sinal elétrico lá, você agora não vai ver mais um A que está vindo lá, vai estar entrando um A, o número 2, não. Está entrando um sinal elétrico, aí você vai ter que fazer essas medidas. Aí é aquela história, que você vai ter grandes poderes, vem grandes responsabilidades também, porque aí você vai ter que se preocupar em ler esse negócio direito, porque qualquer besteirinha de qualquer ruído, né, tanto na entrada como na saída, pode gerar um resultado que você não quer, né, do seu programa. Aí passei, Vinícius, por favor. Aí sim, aí a gente fica pensando, né? Eu falei agora dos sistemas embarcados, e vocês viram que tem uma série de dificuldades, né? Como ele não usa o sistema operacional, eu vou ter que aprender a trabalhar diretamente com os sinais elétricos lá, saber como é que eu leio, saber como é que eu escrevo neles e envio eles para fora, para algum atuador. Aí você fica pensando, né? Mas por que eu vou querer usar um sistema embarcado já? Né? Se já tem um sistema de propósito geral, a gente estava falando no começo, ele já faz tudo. Aí é só fazer um programinha para aquela tarefa específica e colocar lá rodando. Daria certo? Daria certo, né? Só que aí você ia ter um computadorzão, um desktop, para cada aparelho na sua casa que você tivesse, por exemplo. Aí a vantagem do sistema embarcado é justamente você conseguir compactar isso tudo num hardware pequenininho, né? Porque aí você está com esse negócio pequenininho, sem precisar de ligar na tomada, você pode encaixar em qualquer lugar. Bota uma bateriazinha e vai-se embora, entendeu? E aí é qualquer lugar mesmo, né? Porque os tamanhos podem ser bem pequenos, ó. Dando um exemplo, que na cidade você vai achar, hoje em dia você já vai achar microcontrolador em todo canto, com sistemas embarcados, né? Vai estar em avião, tem no fone de ouvido, nos aparelhos que a gente usa para escutar música e tudo. Tem nos carros, tem vários nos carros, celular, nas casas da gente, né, roteador, os eletrodomésticos de uma forma geral, né. No hospital tem muito, porque todos aqueles aparelhos, né, de controle que controla ficam monitorando a saúde do paciente, né, as informações do paciente. Tudo ali tudo baseado feito em microcontrolador, entendeu? E sistemas embarcados. Até no espaço, lá é só o que tem. Os satélites lá de cima é só o que tem, é microcontrolador. Aí é aquela história, que tem que ser bem específico, né, para suportar, para conseguir trabalhar no espaço. Tem outros planetas, né? Como a gente aquelas imagens que a gente vê em Marte, né? O robozinho passeando em Marte lá, recolhendo a amostra de mineral para estudar e tudo mais. Tudo isso é feito na base do microcontrolador. Aí o que é que a gente tem aí, né? O que acontece? Por conta desse negócio já tá dominando o mundo, né? Vamos dizer assim, e o pessoal está cada vez construindo chips menores, e aí aquela história, quanto menor, aí geralmente é mais eficiente, que, né, vai usar menos energia, e como eu vou colocar mais chip, mais informação num espaço bem menor, eu vou conseguir trabalhar mais informação num espaço bem menor, aí então eu posso ter chips também bem mais rápidos, né? É por isso que o pessoal vai diminuindo. Aí, por conta desse negócio, né? Essa guerra, né? Que é praticamente uma guerra que o pessoal está travando, para ver quem consegue fazer um chip menor do que o outro. É uma coisa parecida com a Guerra Fria, como era antigamente, com Rússia e Estados Unidos, que é para ver quem fazia arma mais poderosa, quem ia mais longe no espaço, quem colocava primeiro em órbita, quem ia para a Lua e tudo mais. E aí, por conta desse negócio, dessa situação, aí tem os Estados Unidos, né, já foi dando até a resposta aqui nessa guerra dos chips, né? Eles ficando para trás, estavam vendo que estava ficando para trás, na verdade não está ficando para trás, eles estão sendo alcançados bem rapidamente pela China.
Aí eles começaram a fazer, a usar o que eles fazem de melhor, né? Que é ficar usando o poder tanto o poder bélico como o poder do dinheiro para tentar barrar esse desenvolvimento da China. Aí o que acontece? Porque hoje são bem poucos os países, as empresas e os países que dominam a tecnologia de fabricação do chip. É basicamente uns 5, eu acho. Estados Unidos, Holanda, Taiwan, Coreia do Sul e Japão, tirando a China, né? E só que também não é todo mundo que faz tudo. Em cada um faz um pedaço. Nos Estados Unidos faz um pedaço, que vai para a Holanda faz outro pedaço, e vai para Taiwan, Coreia do Sul, e vai fazendo as coisas. Aí você está reparando que todo mundo aí é amiguinho dos Estados Unidos, né? Então eles começaram a fazer sanções proibindo que esse pessoal venda para a China os chips mais avançados. Ele vai vender sempre um que está uma geração ou 2 gerações atrasado, que aí é para ver se não consegue, ver se ele consegue ficar ainda por algum tempo na frente nessa corrida tecnológica, né? Só que aí é o problema porque a China lá está injetando dinheiro infinito. Eu acho que daqui a pouco eles vão começar a alcançar também os Estados Unidos. Aí, pode ir passando. O Eric falando de 12 nanômetros aí, né? Na verdade, tem um pessoal que está prevendo aí para o ano que vem já fazer um de 4. Eles estão querendo, né? O pessoal de Taiwan. É Taiwan e o povo da Coreia do Sul, a Samsung também. O povo está nessa briga. Pois é, André. Tem esse problema de matéria-prima é bem importante também. Não só a matéria-prima, mas com todo o processo, né, da cadeia. Não só do microcontrolador, mas como desses aparelhos que a gente usa em geral. Um dia desse, o Elon Musk foi falar, né, que tinha que invadir a Bolívia para poder pegar o lítio de lá, porque precisa de lítio para as baterias dele e tudo mais. Aí, esse tipo de coisa é bom. Como a gente é dessa área de tecnologia, é bom a gente não ficar alienado demais a essas coisas que acontecem, sabe? Porque não é só a técnica. A técnica em si é só uma ferramenta, né? A forma como a gente vai encaixar, a gente também tem responsabilidade nas coisas que a gente vai fazendo. Aí vamos continuando aqui, então. Pois é, aí é mais ou menos o funcionamento de como é por fora, né? Só dar uma revisada, tem as entradas, que são os sensores, entra no microcontrolador, a gente começa a trabalhar aí, ele faz os cálculos, toma as decisões e joga o resultado na saída, que ele vai acender algum LED, vai tocar uma buzina, vai levantar uma cancela, abrir um portão, ou coisa parecida. Vamos lá, Vinícius. Aí, vamos entender aí como é que funcionam esses sensores. Ó. O sensor é o seguinte, o sensor é o equipamento que vai pegar a informação do meio ambiente para colocar no microcontrolador. A ideia dele você pega qualquer material que consiga transformar uma grandeza física qualquer, né, num sinal elétrico. Porque lembra lá que eu falei aquelas perninhas lá do microcontrolador, né? Ali tem que entrar, ali só pode entrar ele só vai reconhecer alguma coisa se tiver uma variação na tensão. Se não tiver tensão lá, se não entrar energia, ele não vai conseguir ler nada. Então, para fazer isso, tem vários materiais, aí tem vários tipos de sensores, né? Vai ter sensor para luz, para luminosidade, saber se está muito iluminado ou pouco iluminado. Tem um sensor, esse azulzinho aí, quadradinho, que é um sensor de temperatura e umidade. Você consegue pegar a temperatura do ambiente, colocar aí. Até um botão pode ser um sensor também, que funciona como entrada, né? Ele vai estar sensível ao toque ali, e pode ser de várias formas, né? Pode ser um toque mecânico, como um botão desse aí, pode ser só você, um touch normalzinho, só você clicar, segurar num fio, às vezes já vai um sinal para lá, vai ser a pressão bem leve, né? E por aí vai. Aí continuando, Vinícius. Aí do outro lado tem os atuadores, né? Que é onde a gente vai, depois de tomar a decisão, é o que a gente vai mandar fazer alguma coisa. Ele vai interferir no ambiente. O outro só lia, esse aqui vai interferir. Aí vai rodar um motor, eu vou mandar energia para lá e vai rodar um motor. Ele pode acender um LED, como eu estava dizendo, pode levantar uma cancela,
gerar um sinal de uma buzina qualquer, tocar um alarme, fazer qualquer tipo de coisa, né? Aí, em algumas coisas, aí tem em alguns equipamentos, ele vai controlar alguma coisa que eu falei para vocês, né? Que a gente trabalha sempre com 5 volts, né? No máximo 5 volts nos embarcados. Só que para levantar uma cancela, por exemplo, quando você chega no lugar, abrir uma porta automática numa loja, quando você entra, ali precisa de muito mais do que 5 volts, certo? Aí o que a gente geralmente faz é usar esse componente que tem azulzinho aí, que é o relé, que você controla, a partir de tensões baixinhas, você consegue controlar uma tensão mais alta. Aí você consegue controlar qualquer tipo de tensão, praticamente. Depende só do tamanho do relé. Aí. Vamos lá, continuando. Certo, pronto, beleza. Fica isso aí. Agora vamos praticar um pouco, ver como é que acontece isso na prática. Certo? Eu vou apresentar agora, Vinícius. Beleza? Tem que mostrar minha tela, né? Vou parar aqui. Pronto, beleza. Vocês estão vendo aí? Apareceu a tela, mas agora apareceu. Pronto, vou mostrar aqui. Esse aqui eu estou com um. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui na tela. Eu vou mostrar, não. Deixa eu tirar a câmera. Vou mostrar aqui que é melhor. Vou mostrar para mostrar o microcontrolador atuando na vida real, digamos assim. Vou botar a câmera aqui e botar o Arduino aqui. Pronto. Esse aqui é o seguinte, ó. Deixa eu baixar aqui. O Arduino é um sistema embarcado, né? Com microcontrolador, que é essa partezinha bem aqui, ó. O microcontrolador é só esse miudinho aqui, não sei nem se dá para ver, tão pequenininho que tá, ó. Certo? Ele aqui controla tudo, a placa. A placa só é desse tamanho porque é um padrão, que o pessoal, como essa placa é antiga, o pessoal tinha usado antigamente, usou um chip maior. Mas por conta disso, eles estabeleceram um padrão, que aí às vezes você consegue comprar uns shields, que eles chamam, que aí você já pega e encaixa aqui e vai aumentando o poder do Arduino, certo? Coloca um shield com sensores, com atuadores e tudo mais. Por isso que, apesar de ser desse tamanho, na verdade, o que vale de verdade está só aqui nesse cantinho. É só questão de compatibilidade. Esse aqui, no caso, é um exemplo que ele faz o seguinte, ó. Eu tenho aqui um sensor de luz, como aquele que estava mostrando, que é esse aqui, ó. Esse rapazinho aqui. E aqui eu tenho um LED, certo? Aí, quando a sombra, quando esse aqui ficar mal iluminado, né, digamos assim, quando ficar mais escuro, ele vai acender o LED, né, que é como vai funcionar esses, ó, tá vendo aqui, ó, acender. Esses sistemas automatizados. Às vezes no corredor que você vai, no corredor é quando a presença, né, mas nos postes, no caso. Nos postes, quando começa a escurecer, aí ele vai e acende. Quando amanhece, que já tem claridade, ele apaga automaticamente. No caso dos corredores, quando a gente passa, que vai acendendo, que apaga, é do mesmo jeito. Só que em vez desse sensor aqui ser esse LDR, que é um sensor de luz, eles colocam um sensor de movimento. Aí ele envia o Arduino, ó, o sinal vem para o Arduino aqui, ele processa, aí depois devolve por esse fiozinho laranja, entendeu? Aí, para mostrar a questão da entrada, que eu tinha falado para vocês, né? Porque aqui eu não vou ler mais
letra A, letra B e tudo mais. O que eu vou ler são os sinais elétricos. Os sinais ficam assim, ó, tá vendo? Acho que dá para ver aí, né? Esse negócio aqui, ó, passando aqui são os sinais, ó. Ele estava colocando essa numeração, mas não é atenção porque tem um resistor aqui para regular o negócio, mas aqui você está dizendo, está mostrando que está aumentando e está diminuindo a luminosidade. Ele fica nessa oscilação aí, é comum. É por isso que você tem que tomar cuidado e saber qual é o limite que você vai trabalhar. Aí o que acontece? Está vendo, ele está no limite ali, está 196, mais ou menos. Aí quando eu vou cobrindo aqui, ó, ele vai diminuindo, ó, tá? Está em 160, está em 100. Tá vendo? É só isso, ó. A entrada, ele está tratando desse sinal. Esse sinal é o que está entrando lá. Em vez de ter teclado, tem isso aí, certo? Pronto. Por enquanto é esse aqui. Beleza? Aí, pessoal, então deixa eu aproveitar, continuar apresentando daqui. Deixa eu botar para apresentar. Pronto. Essa foi a brincadeirinha aqui do Arduino. Aí vamos continuar. Aí sim, aí tem a história dos sensores, né? Porque hoje tem sensor para praticamente tudo, né? Tem sensor até para batimento cardíaco, a temperatura do corpo e tudo mais, uma série de coisas. Até o nível de glicose no sangue, tem alguns que você coloca até, né, dentro do corpo, né? Para ele ficar soltando o remédio de vez em quando. E aqui, ó, para a gente ver uma coisa no caso real, o que a gente pode fazer, essa aqui são os trabalhos que a gente estava fazendo aqui na universidade, certo? Esse aí é um gotômetro, é um dispositivo que é para auxiliar pessoas cegas na hora de fazer algum experimento algum experimento no laboratório, porque tem algumas coisas que você precisa da visão, você precisa saber se a água está passando, se está gotejando, e a pessoa que não enxerga não tem condição de saber disso, né? Aí a gente colocou a gente fez esse gotômetro para os alunos que têm baixa visão, né, ou que não enxergam de jeito nenhum, poderem utilizar. Ele é só basicamente um sensorzinho que tem aqui, ele tem um laser e tem um sensor bem aqui, certo? Deixa eu fazer assim, que ele fica mostrando os dois, fica melhor. Ó, que é esse daqui, ó. Olha o que ele tem, ó. Ele tem um laser bem aqui, aí tem esse sensor de velocidade, ele tá batendo. Aí quando ele passa por aqui, não sei se está dando para escutar, ó. A bateria está meio baixa, está meio fraca. Mas é basicamente esse aqui, ó. O microcontrolador é só esse daqui, tá vendo? Aqui são as baterias que eu preciso para alimentar. Tá vendo? Aqui eu precisei de 2 baterias. Se eu tivesse um microcontrolador menor, melhorzinho, mais potente, que fizesse mais coisa com menos energia, eu poderia usar só uma bateria e economizar, assim. Entendeu? É assim que... Aí é esse tipo de coisa que você vai fazer. Esse, no caso aqui, é um protótipo, né? A gente vai fazendo protótipo e vai tentando sempre melhorar as coisas. Esse outro caso aqui são os estudantes do Instituto Federal. O pessoal fez... eu moro aqui no Cariri, no sul do Ceará, aqui na terra do Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Aí aqui tem a Chapada do Araripe, uma floresta grande, sabe? E tem muito foco de incêndio. Dependendo da época, não tem muito foco de incêndio. E aí não tem o monitoramento que o pessoal faz é meio fraco, né? E às vezes quando chega para apagar o fogo já tomou de conta de muita coisa, entendeu? Aí esses são os alunos que estão fazendo dispositivos também bem pequenos, do tamanho desse que eu mostrei para vocês agora, e para espalhar no meio da floresta. E aí eles ficam conectados com uma rede também, com uma rede sem fio, e ficam emitindo sinal, e eles ficam captando os gases que estão na atmosfera. Aí eles fazem uma combinação que quando chegar CO2 na combinação tanta com outras partículas e não sei o que mais, pode ser incêndio, ele já dispara o alerta. Aí para alguém
passar lá e dar uma olhada, saber se o que é que está acontecendo. E aí melhorar o combate aos incêndios, né? Um outro exemplo também que tem é no próprio MTST, né? Tem as hortas solidárias, e aí o pessoal usa também como é que diz? Os sistemas embarcados para controlar, para ele mesmo ficar irrigando. Essa é a vantagem, porque ele tem um sensor para saber se o solo está úmido, se não está, qual o grau de umidade do solo, e a partir daí ele começa a jogar também uma quantidade de água controlada. E fica mais fácil, fica mais barato, você gasta menos água, né? E não precisa ficar o tempo todo alguém lá tendo que aguar as plantas. Certo? Pronto, e agora vamos falar um pouco da formação, né? De como é que a gente chega para trabalhar nessa área, né? Aí uma pergunta é o seguinte, né? Eu vou precisar trabalhar com eletrônica, porque vocês viram que eu mostrei aqui muitas coisinhas com eletrônica e tudo mais. Aí a resposta vai ser a clássica, né? Sim, não, né? Depende. Depende muito, porque hoje em dia essa área tá crescendo muito a parte de software, entendeu? Aí o que aconteceu? O que é que tá havendo? A gente tem aqui, ó, tem esse lado aqui, que é todo o lado do hardware, que aí o cara tem que ser engenheiro elétrico mesmo, ou um técnico de eletrônica, que entenda todas essas partes, como é que faz para conectar um componente no outro, como é que interage, como é que eu faço para alimentar um sistema e o outro. E tem a parte da inteligência, que vai ficar no software, que é o outro lado aqui, entendeu? Você pode trabalhar, dependendo de onde você for trabalhar, em tudo, desde fazer a plaquinha até fazer o programa, como uma empresa grande, né? A pessoa não faz tudo, então vai, às vezes, você separa as atividades. E aí você vai separar, você pode se encaixar em qualquer um desses espectros aqui. Vai ter gente que é mais ligado ao hardware, mas sabe um pouquinho só de programação. Vai ter gente que sabe muito de programação, mas sabe quase nada de hardware. Tem casos até de gente que não sabe nada de hardware, porque o cara pega uma parte bem específica, só pega a especificação. Ó, vai chegar sinal tal, e você tem que tratar da melhor forma possível. E essa parte aqui, hoje em dia, antes era muito mais o pessoal desse lado aqui, o pessoal do hardware. Hoje em dia está crescendo muito essa questão de software, porque, como a gente tinha visto, né? Em todo canto está surgindo sistemas microcontrolados. E aí com essa com inteligência, né? Sempre precisa um programinha. E como o sistema é pequeno, se eu for um bom programador, eu tenho condição de colocar um negócio muito melhor, né? Programar bem, se eu programar bem, eu consigo gastar até menos energia na hora de rodar o meu programa. Aí todas essas técnicas que a gente aprende normalmente de engenharia de software, o pessoal está transportando. Não tudo, né? Porque não pode... Porque do lado também não tem memória infinita para ficar processando tudo. Mas algumas técnicas aí o pessoal já está passando para lá. E a outra forma outra forma não. E a forma normal de se entrar nesse meio, hoje em dia, é assim. Antigamente, né, o velhinho, aquele povo o pessoal saudosista que diz, hoje está muito fácil, tem essas plaquinhas de Arduino que é só plugar. No meu tempo era difícil, eu tinha que soldar as coisas para fazer funcionar, tinha que colocar uma porta paralela no computador para poder fazer a comunicação, é um negócio demorado e tudo mais e tal. E hoje em dia realmente está bem facinho, é só com a plaquinha, essa plaquinha que eu mostrei para vocês, o Arduino, eu só plugo na USB e ele já está pronto para programar. Você já pode começar a testar as suas coisas. Esse negócio começou só com o pessoal de ensino, né? Era mais para a ideia inicial era mais para colocar para o pessoal de artista que quer fazer alguma instalação, o pessoal quer automatizar alguma coisa, né? Um hobbyista, o cara que quer automatizar uma besteirinha dentro de casa. Mas o negócio foi dando tão certo, cara, que passou a muita gente ficar copiando. E aí foram aparecendo outros exemplos, essas outras placas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ela já tem internet. Além de ser simples como o Arduino, você ainda pode programar até, tanto essa aqui como essas duas verdinhas aqui. Você pode programar até em MicroPython, que é uma versão mais enxuta do Python, né? Porque o Python também não dá para rodar num microcontrolador ainda.
Mas aí o pessoal tira todos os excessos e consegue colocar um Python, você consegue um Python com uma linguagem bem simples, que qualquer criança não, né? Mas é fácil. Até as crianças estão aprendendo hoje em dia nas escolas, né? E você pode aprender. Nesse aqui tem um negócio que eu acho legal, que eu destaque, essa última plaquinha verde aqui, que o projeto é o Franzininho. É um projeto nacional. Um cara chamado Fábio Souza. Ele fez isso aqui, mas bem voltado para a educação. Aí ele sempre dá palestras na escola, faz uns workshops com os professores, ensinando como é que pode usar e tal. Essa também tem acesso à internet. Aí a ideia aqui, para o pessoal que é um pouco mais velho, o pessoal deve ter no começo da internet, né? Quando começou a surgir os sites aí, que toda pessoa, todo dono de comércio tinha um sobrinho que fazia um site, sabia fazer. Porque foi quando começou a aparecer o PHP também fácil de usar, era você colar e copiar só o código, e você já colocava um site no ar. E aí, todo moleque conseguia fazer um sitezinho e colocar no ar. Por mais troncho que fosse, mas ele já fazia o básico, né? Aí, com esse Arduino, é mais ou menos a mesma coisa. Do jeito que lá conseguiu pulverizar, né, o acesso do pessoal à internet, a fazer site e fazer programas, aplicações na web, da mesma forma você pode usar o Arduino como a forma de entrada para fazer as besteirinhas que você quer fazer, começar a treinar e fazer as coisinhas pequenas de automação, entendeu? Porque esses kits aí, o pessoal já está comprando muito nas escolas e tal, ajuda ajuda com os professores, né? Os professores trabalhar alguns conceitos com os alunos, principalmente de ciências, as ciências de física, de química, porque, como eu falei, né, aquela história do sensor. O sensor transforma uma grandeza física qualquer numa grandeza elétrica só, física, mas só elétrica. Aí você pode ter todo esse trabalho dentro da sala de aula. E ajuda muito também no letramento digital, né, que a gente chama, porque a gente sempre fala que o pessoal, não, essa geração de hoje em dia já nasce com a tela, já nasce sabendo instalar as coisas. Aí, por isso, é como se fosse, o pessoal até chama de, acho que é nativo digital, mas é um negócio meio troncho, é como se essa geração entendesse melhor, quando na verdade não é, né? A geração, eles só sabem usar mais, até porque eles passam mais tempo na tela também do que a gente. Mas o que seria o letramento digital é você entender como é que as coisas funcionam, entendeu? Como é que funciona um programa, como é que funciona esse negócio de jogar para a internet no servidor e voltar. E isso tudo você pode aprender bem facinho com essas plaquinhas de desenvolvimento. E também aí você não vai nem precisar ir para Alagoas e gastar milhões, né, para comprar um kitzinho, nem de orçamento secreto, um kitzinho de 13 mil reais. Essa plaquinha que eu mostrei para vocês, esse experimento que eu fiz aqui, mostrei para vocês, não dá 60 reais, entendeu? E dá para fazer muita coisa. Imagine aí o que o cara ganhou com esses 13 mil por cada kit. Sim, aí como é que eu faço para começar, né? Porque aí eu faço o quê? Tenho que fazer um curso, faço faculdade e tal, curso técnico do Senai. Tem todos esses caminhos, claro, né? Tem até em São Paulo tem uma escola que é muito famosa, que é escola, depois eu lembro o nome, aí de Paulo Souza, que já trabalha muito com essa parte de tecnologia. Mas você também pode já começar a dar os primeiros passos, do mesmo jeito que eu falei, aquela história do PHP, né? Você pode já começar a trabalhar também sem precisar de ter a plaquinha. Esses sites aqui, ó, na verdade, esses dois primeiros, são simuladores, você pode entrar lá e já começar a testar, fazer os testes com a plaquinha, e você faz. Eu tenho até esse exemplo que eu mostrei agora para vocês. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Aqui é bem simples, ele é bem intuitivo. Você, para entrar, você não precisa colocar nada de muita informação, é gratuito, é só linkar lá com a conta do Google, do Facebook, alguma coisa assim, e não volta. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o exemplo que eu fiz para vocês, que eu estava mostrando. E aí você sai montando, porque aqui tem os componentes, ou você sai coletando e jogando aqui na placa. Tá vendo? Colocando essas coisas. E você pode simular. Ó.
você pode escrever o código, ó, o código do Arduino, está aqui. E você, assim, além de escrever o código em texto, você pode também escrever com blocos, no estilo Scratch. Não sei quem aqui já viu o Scratch, que é do MIT, ó, tá vendo? Você pode programar dessa forma. Por isso que a criançada gosta desse negocinho também, porque fica até fácil de fazer a programação. E aí você pode simular. Quando você simula, ele vai executar como se fosse uma placa real, uma placa física, certo? Que é o que está aqui, ó, tá vendo? Esse LEDzinho, o LED está acendendo e apagando. Ó. Quando eu chego aqui, ele está no escuro, ó, eu vou colocando no claro, ele apaga. Vixe, aqui está piscando. Aqui já deu errado porque eu acho que eu bati em alguma coisa nesse meu... Foi. Carreguei foi outro código aqui, pessoal, desculpa aí. Mas a ideia é essa, entendeu? Esse aqui é o mesmo circuito que teve aquela plaquinha que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Aí vai ter esse walk também, que é um parecido, eu não vou mostrar porque a gente já está ficando mais tarde, tem mais coisas. E tem o BIPS. Esse BIPS também, BIPS.net, é uma plataforma nacional também. Um professor lá de São Paulo também que fez. Agora eu esqueci o nome do cara. Mas aí só que ele não simula. Você pode programar com blocos também lá, mas aí você tem que ter a plaquinha, porque ele já grava direto na sua placa. Mas a vantagem dele é que você não precisa instalar nada. Você roda através do browser. Mas tem que ser o Chrome. Eu acho que só o Chrome tem suporte a isso, por enquanto, que é gravar na serial. E aí sim, aí do mercado de trabalho, né? Vamos ver aqui como é que está mais ou menos aí a divisão do mercado, né? Para variar, né? Essa área de tecnologia, e aqui ainda está muito, apesar da área de tecnologia já ter espaço de estar entrando mais, não está ficando só na mão de homens, né? Eles estão, o mercado hoje ainda está muito masculino, entendeu? Aí, mas já tem, do pessoal que está entrando mais novo, isso aqui é o total geral do mercado. Do pessoal que está entrando, não está com essa proporção toda, de 95%, 96% para 3% aqui. Mas aí, mesmo assim, a diferença ainda está grande. É preciso dar uma impulsionada aí para resolver essa situação. Aí tem a questão da idade também. Na idade, o pessoal maior aqui, né? É até os 40 anos, mais ou menos, aqui, ó, que o pessoal tá trabalhando forte em cima do negócio, né? E quando vai... Aí de muitas profissões técnicas, né? O cara vai envelhecendo, aí, às vezes, principalmente quando o cara trabalha com programação. Aí o cara vai entrando em área de gestão, muitos vão entrando em área de gestão e vão abandonando. A escolaridade, aí aqui tem, a gente vê como é que está. Porque, lembrando que essa forma que eu mostrei para vocês, que é essa forma de usar essas plaquinhas, né? Esses kits de desenvolvimento que a gente chama, isso é coisa recente, né? Tem pouco mais de 10 anos, mas que está se popularizando mesmo agora, entendeu? Antes não, ainda tem muito preconceito. Mas, na verdade, tem escolas que já estão começando por ele, porque é muito mais fácil. Aí é muito melhor. Assim que o cara já entra no curso, e já começa a ver um exemplo prático, sem precisar entender, fazer umas 2 disciplinas de física com eletrônica, para ver como é que mistura tudo e como é que solda, para aí o cara vai conseguir acender um LED, entendeu? Aqui não, aqui você já pegou a plaquinha e já está acendendo um LED, rapidinho. Aí, por conta disso, como essa história do script é nova, ainda tem muito, o mercado ainda está muito com o pessoal que tem nível superior. Tá vendo aqui, né? Ó, tudo pós-graduação, nível superior em andamento, pós-graduação e técnico. Daqui para cá tem pouca gente. Mas isso aqui como eu disse, isso aqui é o retrato porque todo o histórico está acumulado aí, mas hoje em dia também tem muita gente entrando já só com um curso técnico, e até como programador só, nessas áreas. Aí a formação, né? A formação não vai fugir muito, como tem essa mesma razão desse histórico todo. Muita gente da engenharia elétrica, só que o pessoal de engenharia elétrica não é
não sabe programar muito bem, digamos assim, né? Não é o normal deles, digamos isso. E como agora no momento, a gente está precisando de muita programação, essa parte aqui, que é a engenharia da computação, já está chegando com mais força, digamos assim, né? Não só a engenharia de computação, como os cursos de computação em geral, essa computação mais não física, né? Digamos assim. Em programa, porque antes você tinha que programar só em Assembly e C, né? E C++. Agora você já pode programar em MicroPython, pode programar até em JavaScript. Em Java tem alguns controladores e ports que tem para Java e para C# também. É mais difícil, mas já tem, senão que é uma tendência do mercado, né? Digamos assim. E o tipo de trabalho também, apesar de trabalhar com essa parte física, né? E tudo mais, mas vocês estão vendo aí que tem até um percentualzinho bom de trabalho remoto, né? E híbrido também, né? Porque como tem aquele negócio que eu falei, que eu estou repetindo muito nisso, mas é porque é uma coisa importante para quem pretende entrar. Que aí você pode escolher, se você não tem tanta afinidade assim com solda, com esses equipamentos elétricos, tem medo de levar um choque, né, que é normal. Aí você pode entrar pela via do software também, certo? Que aí você pega só essa plaquinha, e com a plaquinha, que, por exemplo, aqui tem coisas que você pode fazer na plaquinha, que você tem em casa, você faz o programa e envia para a empresa, e lá o cara coloca na placa, realmente aqui vai funcionar com todos os sensores, tudo bem soldadinho, todo regular, entendeu? Fazer o teste de campo, de verdade. Aí tem também a divisão, né? A divisão geográfica do negócio está sul e sudeste concentra a maior parte das empresas, né? Que trabalham nisso aí. Mas como tem essa questão do trabalho remoto, não chega a ser tão preocupante aí essa divisão. E agora vamos ver o que interessa, né? O salário. O salário não é essas coisas todas, né? Mas já é mas os padrões que a gente tem no Brasil já é alguma coisa interessante, né? Tá vendo que boa parte fica nessa faixa aqui, ó. Já é só 10% aqui, ó, que vai ganhar até 3 mil. O restante já ganha bem mais, porque é um ramo que está em falta, viu? Está em falta porque tem justamente essa transição de hardware para software. Aí o pessoal tá precisando muito de gente. Eu acho que não fica muito tempo, não. Nesse site aqui, eu até esqueci de falar, esse site aqui, embarcados.com, é um site brasileiro. Esse pessoal sempre tem notícia e tutoriais também. Quem quiser começar, isso é um bom lugar. E lá o pessoal sempre coloca vagas também, e duram pouco as vagas. Sempre tem gente se empregando. E a escolaridade, né, é como aquela que eu estava falando, que é só... Isso aqui, na verdade, é o mesmo do outro lá, né? É só da escolaridade. E é isso aí, pessoal. Esse é a história dos embarcados aqui, né? Que a gente estava tentando mostrar para passar para vocês. Tem alguém está com alguma dúvida? Deixa só, antes de terminar aqui. Se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida e tal. Ah, sim, Leonardo falando aqui. Tem a Lua também, que é outra linguagem brasileira, e você consegue colocar nesses dispositivos. É uma linguagem bem simples e fácil de usar também. Então, deixa eu só começando aqui para finalizar, pessoal. Aí tem as próximas aulas da gente, né? Ó, hoje foi essa de hardware. A gente está fazendo aula toda quinta-feira. Só que na próxima, como é dia 7 de setembro, né? Feriado, aí a gente não vai ter. Vai ter essa folga aí, e no dia 14 a gente volta com o desenvolvimento L. Tá beleza? E depois tem os outros no decorrer do mês aí. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Se alguém tem alguma questão, quer colocar alguma coisa, pode abrir o microfone, pode colocar no chat, que eu estou vendo agora. Só rapidinho, Felipe, a gente vai ter esse intervalo aí, né, na semana que vem.
Mas fiquem atentos no grupo do WhatsApp ali que a gente vai tentar mandar uns materiais para vocês sobre as aulas que a gente já deu e as aulas que vão ter, né? As outras 3 aulas que vão ter. Então, provavelmente material de leitura ou talvez alguma coisa até de, assim, que tem algum tipo de interação. Então, fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp durante essa semana aí. Opa, diga lá. Alguém levantou a mão? Eu levantei por engano. Ah. Pronto, pessoal. Então é isso. Para hoje, o que a gente tinha para hoje era isso, para apresentar para vocês. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, Pedro? Sim, sim. Beleza, então, gente. Obrigadão aí. Se tiverem dúvidas e quiserem mandar aí no WhatsApp também, tá aberto o grupo lá, né? Logo, logo a gente manda esses materiais também para vocês. Falou, boa noite a todos. Beleza. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu, valeu. Boa noite. Falou.